Bom, então está gravando agora. Boa noite aí, oficialmente para todo mundo. O Paulo fez uma divisão bastante interessante essa semana, né, que foi uma divisão de apresentação das disciplinas. Mais do que eu acho apresentar as disciplinas, é apresentar como que a gente vai trabalhar, né, com elas. Não só a questão de conteúdo, mas principalmente as mídias que a gente vai usar, como que a gente vai caminhar com elas e como cada professor acaba escolhendo alguma coisa aí bem particular, pode ser que dê diferença e tem que ficar claro para todos vocês. Eu confesso que minha maior preocupação hoje acaba sendo os alunos que não tiveram aula no primeiro semestre. Por quê? Porque a minha ideia, inicialmente, é seguir aquele modelo do primeiro semestre. Então, a minha ideia, a não ser que vocês queiram sugerir algo diferente, fiquem à vontade, inclusive, para isso, é manter aquela mesma estrutura que a gente trabalhou no primeiro semestre, desde aula síncrona, como foi, como que a gente vai usar o Moodle, como que a gente vai usar o Swap, mas de qualquer forma eu vou falar tudo isso novamente, né, principalmente para quem não esteve junto com a gente no primeiro semestre, e qualquer dúvida que ficar, fiquem à vontade para poder perguntar. Tá? O importante é que a gente saia daqui hoje entendendo para que serve cada ferramenta, né, principalmente, e como que vai funcionar essa dinâmica aí de desenho geométrico. Deixa eu só ver o Rogério que ele está tentando entrar. Deixa eu só colocá-lo aqui, peraí. Rogério. Está carregando. O que está carregando? Rogério Batista. Vai ser meio que comum eu ter que dar uma paradinha entre um momento e outro aqui para poder ajeitar a vida de alguns, tá? Então, por exemplo, agora eu estou tentando ajeitar a vida do Rogério só para tentar colocar o máximo de gente possível aqui. Rogério. Só um minutinho, por favor. Beleza, coloquei o Rogério também. Deixa eu só ligar para ele. Beleza. Então vamos lá. Eu vou abrir o Moodle para vocês, né, para poder mostrar um pouquinho como que as coisas vão funcionar. E a gente já começa a falar sobre a disciplina em si. Beleza. Então, o nome da disciplina é Desenho Geométrico e Geometria Descritiva. Né, foi o que vocês fizeram matrícula. Então, são duas frentes que a gente vai trabalhar. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas daqui a pouco, pensando em conteúdos. Fiquem à vontade para poder perguntar. Os horários, quartas e quintas, nas duas primeiras aulas, das 18h50 às 20h30. Então, eu pretendo fazer como nós fizemos no primeiro semestre. Hora que der 18h45, 18h50, eu mando para vocês no grupo do WhatsApp
o link da sala, né? Na verdade, vocês não precisam disso, vocês conseguem entrar direto pela turma no Teams ali, já vai estar uma reunião em andamento, mas eu mando lá para poder facilitar, e aí a gente começa efetivamente ali umas 5 para 7, né? Com um momento síncrono, e a gente tenta respeitar esses 20 e 30, se possível um pouquinho antes. Vocês vão ver que a dinâmica dessa disciplina é diferente da de fundamentos, né? Então a gente vai ter que fazer algumas coisas diferentes do que nós fizemos no primeiro semestre. O atendimento, eu sugeri para vocês quartas das 18 às 18h50. Vocês... é a primeira turma que eu estou conversando, então se por acaso tiver que fazer alguma alteração, eu consigo fazer ainda. Eu tenho quarta, quinta e sexta para atender, eu tenho 3 disciplinas para poder atender, então eu coloquei vocês na quarta e as outras na quinta e na sexta, mas vocês fiquem à vontade, se por acaso vocês acharem que tem que trocar, alguém já pegou esse horário de quarta, se vocês me falarem isso hoje, eu consigo trocar porque eu não apresentei para as outras turmas ainda o atendimento, tá? Mas inicialmente eu pensei na quarta-feira para dar sequência já na nossa aula. Então seria uma sequência como a gente fez antes, começa às 6 horas o atendimento, já emenda uma coisa na outra, já segue a vida com o momento síncrono depois. Mas fiquem à vontade para colocar aí no chat, ou se quiser falar alguma coisa sobre esse dia e horário, se tiver alguma questão a gente já faz a mudança agora. E como também aconteceu, o aluno que não participar do momento síncrono, ele vai ter a oportunidade de fazer alguma atividade, algum exercício selecionado já para vocês, para que vocês possam me enviar esses exercícios, atividade, para contabilizar a presença referente àquele período. Tá? Eu estou chamando já de período porque provavelmente eu não vou fazer semanal. Né? É bem provável que eu faça quinzenal esse controle de presença, porque em fundamentos a gente tinha 6 aulas, em fundamentos tinha uma quantidade muito grande de exercício, diferente de desenho geométrico, que a gente vai precisar muito mais entender a estrutura da coisa do que ficar fazendo um monte de coisa, né? Então, tem um perfil bem diferente a disciplina, por isso esse controle talvez seja quinzenal. Mas, de qualquer forma, é importante que vocês saibam que aquele aluno que, por acaso, não conseguir assistir o momento síncrono, vai ter a chance de fazer ali aquele momento ali, vai ter a chance de ter a presença depois contabilizada. Deixa eu ler aqui. O professor Fábio não pegou as quartas para atendimento? Sim, mas à tarde, beleza. Pode ser na quinta atendimento esse mesmo horário? Pode ser na quinta esse mesmo horário, é uma opção. Vou deixar aberto para vocês digitar quarta ou quinta, tá? Depois eu conto se vai ter mais quarta ou se vai ter mais quinta. E aí a gente deixa no que tiver mais aqui, tá? Fiquem à vontade de poder colocar qual dia vocês preferem. Para mim é indiferente por enquanto. Disponibilizei no grupo de vocês esses links aqui, que são os links que facilitam bastante o controle. Primeiro o Teams, né, que é o que a gente está usando agora, então quem está aqui não vai ter problema com isso, já está adicionado na equipe, é por aqui que a gente vai fazer todas as aulas síncronas e somente isso, tá? Não tem nada de mural no Teams, não tem nada de lista de exercício no Teams. O Teams único e exclusivamente para quê? Para a gente poder se reunir e ter esse momento síncrono, seja ele no horário da aula ou no horário do atendimento. Né? Então, ambos acontecem por essa mesma plataforma. Eu pego depois essa aula que vai estar gravada, baixo essa aula que vai estar gravada e subo o link dela lá para o Moodle. Então, o Moodle que vai ser a nossa referência maior, mas para a gente poder se encontrar vai ser por aqui. O grupo de WhatsApp, né, eu imagino que todos já estejam no grupo também. Eu fiz a alteração do grupo de fundamentos, chamei de desenho geométrico, e estou incluindo o pessoal que está chegando agora com a gente. Então, lá, a gente essencialmente faz essa comunicação de aula vai começar, puxa, estou com dificuldade em tal exercício, não é para ficar com discussões, enfim. A gente não teve problema no primeiro semestre, então acho que a gente vai seguir na mesma vibe. Imagino que não tenha problema no segundo também. Tá? Qualquer tipo de discussão, esse tipo de coisa, se for o caso, a gente bloqueia e eu só mando as mensagens, mas não é essa a ideia, né? A ideia é que a gente possa colocar ali, não consegui fazer tal exercício, às vezes um ajuda, o outro ajuda, eu posso mandar a resolução, ou então um vai lembrar o outro que tem uma lista para poder entregar num dado momento, que vai ajudar bastante também,
ou manda a resolução da questão da prova. Não, mentira, ali não é por ali, vocês mandam no paralelo, pô, não vai ser ali que vocês vão mandar a resolução da questão da prova. Mas tudo que vocês, né, quiserem se comunicar ali, vocês fiquem à vontade para a gente poder ter esse grupo. Só não dá para poluir muito, não dá para mandar bom dia, não dá para mandar boa tarde nem boa noite, muito menos ficar mandando um monte de figurinhas, a não ser quando vocês estiverem felizes com o resultado do Corinthians, não, porque não tem felicidade, mas resultado da prova. Né? Quando sai a prova, a gente coloca ali, em geral, saiu a correção, eu também mando, está disponível, para que vocês possam olhar depois. Então, esse é o nosso WhatsApp, o objetivo é esse. E o Moodle é onde está tudo para a gente, né? É lá que eu coloco o link da nossa aula gravada. Então, puxa, perdi a aula, como que eu faço para poder assistir essa aula? Vai estar lá. Lá eu coloco a lista de presença, que eu simplesmente venho aqui, baixo a lista de presença no Teams e subo para lá para que vocês possam ter também esse controle de quem estava presente ou não ali, para de repente não ter algum problema de, puxa, o professor colocou falta para mim, por quê? Porque não apareceu o seu nome aqui, né? Mas se não apareceu o seu nome aqui, pode ser algum erro, vocês me comunicam também. Enfim, vai ter a lista de presença, vai ter a aula, os slides que porventura a gente usar vão ficar disponíveis lá também. Vocês vão perceber que é bastante diferente de fundamentos. Então, em fundamentos a gente tinha um slide por aula, resolução de exercícios. Vai mudar bastante essa dinâmica, mas o que tiver vai ficar lá também. A nossa avaliação a gente fez por ali. Listas de exercícios que vocês têm que entregar, eu deixo também disponível lá para que vocês possam subir essa lista e me entregar por ali. Então, tudo vai estar ali, exceto as notas, né? Porque as notas, eu não lanço nada no Moodle. As notas e as faltas, efetivamente as faltas lançadas, né, no diário, elas acontecem no Swap, tá? Isso é no Swap. Só me dá um minutinho, por favor, que tem alguns alunos perguntando onde vai ser a aula de álgebra. Eu vou falar que vai ser no Teams amanhã. Peraí. Onde será a aula de álgebra? Que álgebra, galera? Boa noite. A aula de álgebra é amanhã, tá? Não é hoje não, moçada. Eu estou aqui em desenho geométrico, segundo semestre, mas vai ser amanhã, tá bom? O pessoal está querendo ter aula de álgebra, que deve ser muito legal essa aula de álgebra, mas amanhã. Então, swap, notas e faltas, né? Vocês já perceberam que notas geralmente saem no dia seguinte, né? Porque a prova acaba às 11 horas, então no dia seguinte é meia-noite e meia, mas pode ser que leve um pouco mais de tempo a correção agora. Mas, de qualquer forma, vocês vão estar acompanhando ali as notas e as listas também, né? Para ter uma noção de como que as coisas funcionam, porque é ruim, né? Você não ter o retorno da sua atividade, você não saber se você foi bem, se você foi mal, se está precisando recuperar ou não. Então, vai estar tudo ali também disponível para vocês. Beleza? Dúvidas sobre onde cada coisa vai estar? Eu vou abrir o Moodle, antes de falar de critério de avaliação, só para que vocês possam relembrar, né? E para quem não participou com a gente, possa ver como que fica o Moodle depois de usado, depois de uma semana de aula, assim, né? Deixa eu abrir aqui. Cadê você? Ah lá. Vou abrir fundamentos, porque daí em fundamentos o pessoal já vai conseguir enxergar. Então, eu dividi por semana aqui, né? Então, a gente vai fazer isso agora em desenho geométrico, por exemplo. Vai ter o encontro de hoje, eu vou chamar de encontro do dia 28/10, vou colocar isso lá gravado para vocês. E na próxima semana que tiver aula, a gente vai ter tudo especificado. Então, por exemplo, ó, atividade para contabilizar presença, então os alunos tiveram a oportunidade de colocar aqui, vai ter o período. É sempre importante clicar e ler o que tem que ser feito, tá vendo? Eu coloco aqui quais são os exercícios que devem ser entregues, quando que tem que ser entregue, referente a quais aulas que são esses exercícios, né, para que vocês não fiquem muito perdidos em relação a isso. Aqui aqui é o conteúdo, na verdade, que a gente usou, né? Então aqui é o slide que vocês viram na aula, tiveram a oportunidade de baixar depois para poder estudar. Aqui
é o link da aula síncrona, então aqueles que faltaram e quiserem assistir a aula, ou aqueles que quiserem ver alguma resolução, ou quiserem relembrar alguma coisa, é só clicar no link e vai conseguir assistir a aula. Deixa eu já voltar, senão a gente vai perder muito tempo. E aí começa e aqui os alunos que participaram da aula, a lista de presença, né? Então aqui fechou a aula do dia 10, ó, se vocês forem ver, tudo do dia 10 está aqui. Conteúdo, a gravação da aula e a lista de presença. E aqui em cima para quem faltou. E daí, como tinha 10 e 14, dia 14 a gente fez a mesma coisa. O conteúdo, a gravação e a lista de presença. E isso foi o resto do semestre, né? Quando tinha algum sábado letivo, tinha que entregar alguma lista de exercícios referente àquele período para contabilizar a presença naquela data, ou para contabilizar nota também referente àquele conteúdo, eu coloco aqui o sábado letivo do que se trata, quantas aulas que a gente está falando, e o que era para ser feito, e depois eu libero o gabarito para vocês, tá? Então, só para aqueles que não tiveram o primeiro semestre, só para poder enxergar como que tá, vocês vão ver que o de vocês agora, eu já fiz a separação por aulas, tudo direitinho, mas a dinâmica vai ser um pouco diferente, já tem data de provas, tudo a gente vai olhar agora juntos. Vamos lá. Se tiver dúvida, fiquem à vontade para poder perguntar, tá? A avaliação dessa disciplina, eu pensei em fazer 2 avaliações. Eu estou colocando uma para o dia 17 do 12 e uma para o dia 28 do 1. Tá? Cada uma valendo 30%. 20% vão ser listas de exercícios que vocês vão fazer durante o semestre. Vai estar disponível lá no Moodle, essas listas para vocês me entregarem. E 20% vai ser um seminário que, a princípio, está marcado para o dia 16 de janeiro, que é um sábado letivo. Então, para a gente não comprometer o durante a semana, eu inicialmente vou tentar fazer no sábado letivo, mas aí vai depender do retorno de vocês, se vocês vão achar que isso é viável ou não. Vocês me avisando com antecedência, quando a gente for falar sobre o seminário, né, vocês me falando se vai dar certo ou não, eu posso depois mudar se for necessário, tá bom? Mas a gente tem que ver isso antes para não bagunçar só a organização das coisas. Então, esse é o critério de avaliação, 2 avaliações, um seminário e algumas listas aí. As listas tendem a ser mais curtas, porém, que dê um pouco mais de trabalho para poder pensar e tentar achar, quebrar a cabeça ali em uma ou 2 construções. Né? Diferente de fundamentos que você tem muito modelo para poder resolver, né? Você olha um modelo, olha outro e fala, opa, é por aqui o caminho. E aqui não, aqui a gente vai ter que tentar estruturar um pouco mais, pensar em como construir isso daí, talvez traga uma situação ou outra que vocês já tenham visto, mas vai ser mais um desafio, assim, de quebrar a cabeça mesmo, de tentar achar esse caminho, sem muitos modelos. A avaliação substitutiva está marcada para o dia 3 do 2, é uma avaliação fechada, ou seja, pode fazer a avaliação substitutiva o aluno que faltou em uma das 2 provas, ou o aluno que, porventura, não conseguiu média 6 até então no semestre. Né? Então, não é aquela prova que você faz para poder melhorar a nota. Então, com isso, o aluno que já tiver passado, eu imagino que vai agradecer e vai querer sumir daqui, pelo menos de desenho, no dia 28 do 1, né? Já quer ficar livre, ninguém vai querer ficar mais uma semana, mas pensando naqueles que possam ficar para essa avaliação, eu prefiro fazer essa avaliação fechada e dar uma atenção para eles e tentar me acertar ali com menos alunos na avaliação, a não ser que o aluno tenha faltado, é um direito dele. A sub, ela substitui uma das 2 provas, sempre a prova que tiver menor nota, desde que ela ajude. Tirei 3 na P1, 4 na P2. A chance que eu tenho é melhorar a P1. Tirei 2 na sub. Você fica com o seu 3 e com o seu 4 ali, ela não vai entrar para atrapalhar você. Ela só entra se for te ajudar. Critério de avaliação, alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Beleza. Pensando no conteúdo em si, a gente tem basicamente essas 4 frentes aí que a gente vai
vai trabalhar, né? A gente vai começar falando de construções elementares, são construções bases, assim, né? Construir uma reta perpendicular, construir uma mediatriz. Pode falar, Ian. Peraí. Você sabe mais ou menos quantas listas vão ser? Eu imagino que umas 2 ou 3. Não vai ser muita coisa, não. Tá meio apertado, porque como vai ter seminário, então 2 ou 3. É até bom você perguntar, porque se por acaso deixa de fazer uma, o peso é grande. Tá? Então, por conta do seminário, não vai dar para colocar muita coisa. Eu imagino 2 até dezembro e uma para janeiro. Porque janeiro vai estar curtinho, né? A gente volta ali no dia 7, se não me engano, para essa disciplina, na quarta-feira. E aí a gente tem 3 semanas de aula e já tem avaliação. Então vai ser no máximo uma lista ali em janeiro e 2 antes. Tá bom, então. Obrigado. Beleza? Tá. Então, de conteúdo, a gente vai começar com construções elementares. Construções essas que vocês usarão régua e compasso. Né? Então, o que vocês precisam ter na mão de vocês aí na quarta-feira, e aí eu já falo exatamente qual vai ser a quarta-feira que a gente vai começar e explico o porquê. Vocês vão ter uma régua, ela nem precisa ter graduação, ela pode ser sem a graduação, tá? A gente não vai estar muito preocupado, num primeiro momento, com medida. E o compasso. Mas é importante que essa régua esteja retinha, né? Não seja aquela régua que dá para brincar de fazer um monte de dentinho, assim, que daí vai ficar feio o negócio. Cuide da régua, cuide do compasso, alinhe o compasso, deixe a ponta fina, até porque a gente faz representações, né, nos nossos desenhos, considerando que não teria espessura essa reta, né, não teria espessura, nada disso, e quanto mais fino for, mais preciso vai ser os nossos desenhos, as nossas construções. Então a gente começa com construção elementar, começa a construir paralela, perpendicular, mediatriz, bissetriz, são construções que a gente provavelmente vai sofrer só uma vez e depois a gente vai aceitar que essas construções elementares sejam feitas até com esquadro num próximo momento. Por quê? Porque daí o negócio vai estar pegando mesmo a ponto de elas serem bastante simples assim. Então, eu não vou precisar ficar fazendo todo o passo a passo para construir retas paralelas depois. Com esquadro eu faço a paralela e está resolvido, porque vocês já construíram, já fizeram as construções elementares. Né? Mas primeiro são as construções elementares, depois são expressões algébricas, então a gente vai conseguir desenhar ali, né, encontrar o segmento que representa a raiz quadrada de um valor ou de um segmento dado. A gente vai encontrar a média geométrica de algumas coisas, a gente vai trabalhar com essas expressões algébricas, né? A gente vai fazer essas construções. Depois disso, a gente vai falar das construções possíveis usando régua e compasso, e aí começa a apertar um pouco mais, assim, a gente vai ter uma gama maior de coisas a serem construídas, e aí aquelas construções elementares vão ser meio que o básico. Você fazer uma paralela vai ser bem simples para a gente, né? Então não vai precisar fazer a construção passo a passo da paralela, porque o que a gente vai procurar são construções mais rebuscadas. Vamos falar um pouquinho também do que é impossível construir com régua e compasso, né? Para depois entrar no sistema de geometria descritiva, que é esse sistema de projeção épura, tá? Que é o método do Monge. E aí termina a disciplina, se ela não terminar antes com a gente. Provavelmente esse sistema de projeção épura a gente vai fazer meio que paralelo ao nosso conteúdo. Eu vou primeiro sentir como que vocês vão absorvendo a parte do desenho geométrico, né, da construção geométrica aí, e aí eu vou me acertando com a geometria descritiva. Tá? Então, em termos de conteúdo, parece simples, né? Parece que é pouco, mas são 4 tópicos que abordam muita coisa, que a gente vai trabalhar durante esse semestre que acaba lá no finalzinho de janeiro. Se for para ter algum livro em casa, eu não sei qual que é a relação que vocês têm de buscar livro na biblioteca lá do Instituto,
enfim, esse livro verde, Geometria Euclidiana Plana e Construções Geométricas, é o que eu vou usar mais como referência, assim, eu vou tentar trabalhar com vocês uns 2 capítulos dele, que seria o desenho geométrico, né, as construções geométricas, e aí a geometria descritiva, e a gente vai pegar de um outro material, né? Mas os outros 2 livros que tem aqui também são livros que vão dar apoio para a preparação das aulas. Se vocês quiserem ter também com vocês, caso vocês peguem lá, fiquem à vontade. Mas se for para ter algum em casa, tenha esse livro verde, que vai ajudar bastante a gente. Mas, assim como em Fundamentos, se não tiver o livro, vocês também vão dar conta do conteúdo, tá? O que eu vou disponibilizar para vocês, a minha ideia é que seja suficiente para vocês poderem estudar. Pode falar, Matheus. Mas, professor, está tendo como ir até a biblioteca do Instituto Federal? Então, eu não sei se está liberado para vocês por e-mail. Mandar um e-mail para a biblioteca, agendar lá com eles e ir lá buscar. Eu falo isso porque eu consegui fazer isso, mas eu não sei se isso eles liberaram só para professor ou se liberaram para professor e aluno, tá? O que eu tenho certeza não dá para chegar e ir lá direto. Tá? Se existir alguma possibilidade de vocês irem lá, mandando e-mail, combinando com a pessoa e indo até lá. Eu não sei como que está isso para vocês, alunos, mas para professor eu tive essa experiência recente, eu fui lá recentemente. Entendi, obrigado. Nada. Então, se for para ter algum, esse verde, existem algumas referências aqui que eu acabo usando, que mexe com história da matemática, que a gente pode falar um pouco sobre isso durante o curso. Mas, de qualquer forma, iniciaremos então com esse livro, 2 capítulos dele, pelo menos. Qual que é o grande lance, assim, né? A gente vai precisar muito da participação de vocês, do envolvimento de vocês durante as aulas. Assim. É diferente quando a gente pega fundamentos e a gente explica todo o conteúdo, ou explica parte do conteúdo, vocês vão lá, fazem 1, 2 exercícios, e aí eu corrijo, e a gente vai lá, explica mais conteúdo, e vocês fazem exercício. E em desenho geométrico, né, na construção geométrica, o que a gente precisa é ter um tempo para poder pensar em cima do que foi proposto, porque a gente vai ter os passos da construção, e esses passos precisam ficar claros para todos, assim, você precisa ter o porquê, né, eu fiz aquele espaço, está claro para você aquilo ali, e além disso, a gente vai ter que entender por que serve aquilo. Então, ok, eu fiz uma circunferência com raio maior, saindo com centro no vértice de um determinado segmento, e aí eu fiz do outro lado, e o cruzamento delas vai dar a mediatriz, tá bom. Isso daí é uma receita de bolo que vocês vão conseguir fazer ali, vão até acreditar que deu certo, porque vai parecer ser perpendicular, só que a gente vai ter que ver o que está por trás ali, né? Como que a gente consegue demonstrar aquilo ali. Então, são dois pontos principais, né? O primeiro é essa receita de bolo, são essas passagens de que todos vocês aí consigam fazer efetivamente, ter essa construção na folha de vocês, e aí o desafio ainda é maior, porque cada um vai estar na sua casa, cada um vai estar com a sua folha, e não vai dar para ver efetivamente se vocês abrirem a câmera e mostrar, talvez a gente consiga ver alguma coisa, mas é importante que vocês entendam de fato e se não entender, pergunte até ficar claro para vocês. E depois disso, a gente vai ter que demonstrar isso daí, demonstrar porque aquilo ali está valendo. Então, é isso, assim, a disciplina. Então, não dá para ser igual foi no primeiro semestre. Eu acho que esse é o primeiro desafio, assim, é tentar fazer algo extremamente diferente do que nós fizemos no primeiro. E se a gente conseguir fazer isso, vai ser legal. Eu acho que a dinâmica da disciplina pede um pouco isso. Talvez tivesse presencial, ir para algum laboratório, pegar alguma prancha para ter um espaço maior. Inicialmente, se vocês puderem ter folhas sulfite, já seria suficiente para resolver nosso problema.
pensando em não ter pauta, né? Ter risco, né? Ter as linhas. E para a gente pode adquirir, ou se tiver em casa, se tiver aqueles cadernos com folha sem pauta também, caderno para desenho, né? Acaba ficando organizado, porque você vai conseguir ter várias construções seguidas. Eu não conseguiria me organizar nenhum nem no outro, tá? Mas é uma tentativa para vocês poderem se organizar ou com as folhas soltas e colocar num saquinho, enfim, em algum lugar, ou com o caderno, que vai estar ali bem mais fixo, né? Então não teria muito para onde se mexer, não teria como arrancar não teria o porquê arrancar aquelas e estaria resolvido. Falem alguma coisa, tirem dúvida, perguntem, aproveite que o que eu precisava falar para vocês eu falei. Eu fiquei de falar. Pode falar aí, fala aí. Você vai usar GeoGebra nessa matéria? Então, todas as construções que eu vou fazer com vocês vai ser através de GeoGebra. Mas eu gostaria que vocês fizessem no papel o que eu estiver fazendo no GeoGebra aqui. Então, eu faria na lousa ali, né, de forma presencial, mas as minhas construções vão ser no GeoGebra. Tem o GeoGebra Geometria, então a gente consegue ter o compasso ali dentro, a gente consegue fazer as construções com régua e compasso. A gente vai ter que usar, em alguns momentos, medidas, né, coisas que não se usava antigamente, mas que a gente vai precisar para facilitar, para padronizar, para eu poder enxergar a sua construção, enfim, até numa possível avaliação. Em geral, a gente dá o segmento e vocês saem construindo a partir deles, né? Independente de tamanho. Mas o que tem de mais importante assim é que não dá para dar jeitinho, né? Se for pedido para vocês construírem de um ângulo de 90 3 ângulos de 30, não dá para vocês pegarem o transferidor, por exemplo, e medir 30 para cada e 30, 60 e fazer. Né? O que a gente vai querer ver é a escrita do passo a passo. Né? E possivelmente vocês poderão utilizar o GeoGebra também, com o passar, depois registrando essas passagens. Né? Então, o GeoGebra sim, eu vou usar, vai ser o jeito que eu vou trabalhar com vocês, e por isso que vai ter uma quantidade bem reduzida de slide. Então é menos coisa preparada, assim, né? Menos coisas que eu vou disponibilizar para vocês e muito mais coisas que eu vou construir com vocês durante as aulas. Então vai ser menos. E eu tinha falado para vocês sobre a quarta-feira, né? Que eu falei que vocês precisariam ter o material em uma quarta-feira, que eu falaria qual. Na próxima semana, eu não sei se vocês já estão sabendo ou não, mas na próxima semana existe uma programação que o Paulo, o coordenador, vai falar com vocês, alunos. Vou antecipar já, se vocês não estiverem sabendo. Na segunda-feira é feriado. Na terça-feira ele vai ter um bate-papo com os alunos do segundo semestre e os alunos do quarto semestre, tá? E aí é um bate-papo bem amplo, aqueles bate-papos que acontecem no início do semestre, onde o coordenador entra na sala, conversa com a turma, fala sobre os desafios de cada uma delas, né, de cada semestre, possibilidades, enfim, coisas que vocês não sei se chegaram a viver por ter ficado pouco tempo presencial, né, mas isso vai acontecer na terça-feira. E na quarta-feira a conversa vai ser com o sexto e com o oitavo semestre. E como eu vou participar dessa conversa do sexto e do oitavo semestre com o Paulo, então na quarta-feira a gente não vai ter aula de desenho geométrico, não vai ter esse momento síncrono, e na sexta-feira vai ter um momento que o Paulo vai conversar com todos os alunos de todos os semestres. Então, na próxima semana de desenho geométrico, vocês não terão aula, tá? O que eu devo fazer, possivelmente, é colocar para vocês no Moodle uma relação de tópicos que eu gostaria que vocês pesquisassem para que vocês se inteirassem, como, por exemplo, definição de mediatriz, ou o que a gente pode afirmar dado que eu estou falando de um losango, propriedades do losango. Então, assim, eu devo fazer uma listinha
e colocar lá para que vocês possam pesquisar isso e ter essas informações para a próxima semana que a gente vai efetivamente começar. Então, a nossa disciplina, os momentos síncronos dela, vai começar no dia 11 de novembro, tá? Então, na próxima semana vai ter essa dinâmica aí com a coordenação, e aí na quarta-feira que vocês não têm esse momento com a coordenação de desenho geométrico, vocês não terão um momento síncrono, porque eu estarei junto com o Paulo com o 6º e 8º semestre, tá bom? Então, só para vocês já se organizarem, já saber direitinho, a semana que vem vai ser um pouco mais tranquila também, para depois a gente poder começar efetivamente no dia 11 em desenho geométrico com os momentos síncronos. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade, aproveitem. Márcio e Luciana, que não estiveram juntos com a gente no primeiro semestre. Algumas coisas talvez eu tenha falado rápido, porque é algo familiar para eles, mas eu não sei se ficou alguma dúvida para vocês também. Fiquem à vontade para poder perguntar. Oi, professor. Para mim ficou claro. Acho que ficou claro o conteúdo, como que vai ser a disciplina. Acho que as dúvidas a gente vai tirando no decorrer do curso, né? E fiquem à vontade para poder mandar mensagem, se alguma coisa. Mas não lembro se em desenho geométrico vai ser no Moodle, ou se vai ser assim, se vai ser assado, pode mandar. Né? Se quiser mandar no grupo, manda. Se quiser mandar no particular, também manda. Fiquem à vontade nesse sentido, não tem problema nenhum, tá? O Márcio falou que está tudo ok. Eu só preciso sair daqui sabendo qual vai ser o dia do nosso atendimento. Se esses livros estão disponíveis no Pérgamo. Boa pergunta. Eu vou pesquisar para vocês e se tiver eu coloco o link lá no grupo de vocês, tá? Se alguém por acaso também puder procurar lá e ver se tem, mas tentem focar naquele na Eliana Queiroz. Tenta focar no verde. Eu não achei por enquanto, beleza. Mas também, e é isso, tá? Não fiquem preocupados se não tiver, porque a gente vai construir junto, a gente vai colocar o que for necessário, independente de vocês terem o livro ou não, tá? Isso é tranquilo. E assim, a gente tem que construir o exercício juntos. Assim, a gente precisa quebrar a cabeça junto. Se por acaso você chegar com um exercício já pronto, sem você ter pensado nele, isso vai ser um problema para você, na verdade, né? Para você que fez isso. Então, tomem cuidado. Se de repente a gente estiver falando assim, vamos construir uma paralela agora. Beleza. Dado um ponto e uma reta, construa uma paralela. Vou lá no YouTube, construção de paralela dado um ponto e reta. Olha, é bobeira, né? Você vai resolver momentaneamente ali o exercício, que a gente vai resolver em seguida depois, então não teria muito por que fazer isso, mas vai quebrar exatamente a proposta, que é a gente construir, quebrar a cabeça, errar, e aí aquela história, puxa, errei, meu raciocínio parecia que estava dando certo, e por que não deu certo? Então, tentem ao máximo aproveitar os momentos que a gente estiver junto. Vou propor um desafio inicial, vocês vão quebrar a cabeça, a gente vai lá, coloca todo mundo no mesmo ponto, com a construção feita. A construção está feita, agora a gente vai ter que demonstrar essa construção, por que ela é válida, todo mundo vai quebrar a cabeça em relação à validade daquela construção, e a gente vai lá e fecha isso, mostrando por que é válido, e a gente encerra esse exercício juntos, né? Se por acaso você conseguir entender e você já vai seguir a vida e já vai poder depois tentar demonstrar ali sem problema algum, né? O que não seria legal é pegar coisa pronta e chamar de seu, assim, sabe? De falar assim, entendi. É porque, de fato, depois que você vê a construção, é simples. De fato, depois que você vê a demonstração do porquê vale, é simples. Mas o importante é esse quebrar a cabeça, é esse tentar, é esse ir para um caminho e perceber que aquele caminho não está legal.
Então, tentem aproveitar isso. Então, vamos só fechar a questão de quarta e quinta. Para eu não ter que voltar aqui, eu vou contar a partir de agora, tá? Às 19h48. Quem colocar quarta, quem colocar quinta. E a gente vê direitinho a partir do ok da Rebeca aqui, tá? Quem achar que tanto faz, não coloca, tá? Porque daí não preciso contar. Um para cada lado. Tá? Temos 3 quinta. Tá. Fechado. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 quintas. Alguns não colocaram nada, então eu imagino que não tenha problema com a data. Eu vou alterar o de vocês, então, para quinta-feira, tá bom? Isso vai confundir minha cabeça na primeira semana e depois a gente vai se acertar. Fiquem tranquilos. Eu já vou fazer até isso agora no Moodle, que a chance de eu esquecer é grande. Todas as quintas. Bom, e o horário é o horário que antecede a aula, né? Que é o horário que, ao meu ver, faz mais sentido para vocês. Que para quem estiver trabalhando, para quem tiver algum compromisso durante o dia, é o mínimo, mais próximo possível. Não dá para pegar. Professor, pode falar. Boa noite, né? Boa noite. Eu sempre esqueço dos boa noite. Viu? Então, eu separo, certo é separar um caderno de desenho, não matéria de caderno normal. Caderno de desenho. É que eu tenho aqui um monte. Então, eu vou deixar um caderno de desenho para isso. Então. Isso, pode separar sim, por favor. Obrigada. Matheus está com a mão levantada, não sei se é daquela hora, Matheus. É daquela hora, desculpa. Não, tranquilo. Bom, estamos então com 15 alunos presentes aqui. Volto a falar sobre o acesso de vocês no Moodle, o acesso de vocês no WhatsApp e no Swap, tá? São 3 coisas importantes. Verifiquem se está tudo certo. Moodle, Swap e o WhatsApp, que são as mídias que a gente vai usar, porque quem está aqui não tem problema de acesso ao Teams. Beleza? Eu sei que vocês têm agora às 20 horas alguma apresentação de disciplina ou não? Hoje vocês estão de boa? Não, hoje não tem mais nada. Paz, hein? Você vê, a gente não maltrata tanto, né? A gente não dá férias, mas a gente tenta não pegar pesado na primeira semana. Também não é assim, né? Pelo que tá no calendário, acho que é só na terça que a gente tem aula dupla. Tá, da apresentação, você fala, né? É isso, Caio? Não, de aula normal mesmo. Foi isso que você falou, né? Não, peraí. Eu tenho o horário de vocês. Amanhã. Peraí. É que aquele horário que foi passado no grupo só vale para essa semana, parece. Isso. Exatamente. Achei que ia ser o horário direto mesmo. Eu vou abrir aqui um horário para vocês. Se tiver desatualizado, vocês desconsiderem, mas só para vocês terem dimensão, assim, vocês vão ter aula dupla direto. É que essa semana a gente fez esse esquema de apresentar a disciplina para vocês, deixar vocês mais tranquilos, meio que voltando aos poucos das férias. Teoricamente é esse o horário de vocês, tá? Então, desenho geométrico, quarta e quinta as primeiras aulas, e aí depende, né, do que cada um pegou, mas o horário do segundo semestre seria esse daqui, ó. Tá compartilhada a tela com vocês, né? Então, a partir da semana que vem, porque da outra vez ficou, às vezes o professor começava às 7, às vezes começava às 7h30, 8 horas.
Então, vai começar sempre 10 para 7. Não, também não. Uhum. Também não, porque assim, depende de como que o professor vai levar. Ah, tá. Então, esse horário, esse é aquele horário que, vamos supor que a gente volte presencialmente semana que vem. Ah, tá. Esse horário que vai ser seguido. É que eu tenho o hábito de seguir exatamente o horário que a gente faria presencial. Por isso que tá ali, né, bate esses horários. Mas tem professor que, aí vocês já viveram isso no semestre passado, que faz um encontro síncrono e o outro não, ou faz a cada 15 dias, aí cada um faz com uma dinâmica. Tá? Mas esse seria o horário presencial ali, e meio que a gente respeita esse horário. Assim. Quando eu marco alguma coisa síncrona com vocês, eu uso o que é destinado a mim, sabe? Esses 2 roxinhos aqui. Deixa eu só matar uma curiosidade. Teoricamente, esse horário já está disponível no site. Não sei se eu sei achar esse horário no site. Ah, lá, ó. Segundo semestre de 2020. Me acompanharam para poder achar o horário? Então eu fui lá em ensino, tem ensino superior. Então tá aqui, do lado esquerdo, ensino, vai ter ensino superior. Ensino superior, vocês clicam em matemática, que é o que interessa para vocês. Tem uma série de informações aqui, e entre essas informações tem um horário. Horário, aí tem os horários do ano passado, do primeiro semestre e do segundo semestre. Aí o Paulo já disponibiliza todo o horário que tem, caso vocês queiram puxar alguma disciplina, né, pegar, então já tem aqui disponível. E inclusive tem um ensalamento, né, se a gente volta presencial, já tem quais são as salas, tudo que tem que ter disponível. Fechado? Pessoal, eu vou encerrar a gravação. Fiquem à vontade se quiser perguntar alguma coisa, só para não